Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer a minha amiguinha Jade para dar um oi para vocês e a gente quer contar uma história. Na verdade, eu acho que eu vou ter que contar para Jade também, que eu acho que ela não conhece, né? Né, Jade? Fala oi para eles. Fala oi para eles. Por quê? Com vergonha. Jade, você nem tá vendo eles, ó. Eles estão te vendo, mas você tá olhando para a câmera. É? Uhum. Oi, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Isso, que linda. Manda beijinho pra ele. Ah, Isso, muito bem. Jade, você lê a Bíblia? de vez em nunca eu leio. De vez em nunca, Jade. Tem que ler a palavra de Deus todos os dias para dar ânimo, para dar força, para trazer alegria pro nosso coração. Você, então, hoje vai ouvir uma história. Rapidinho eu vou contar para você e para as crianças. É a história de Davi e de Golias. É uma história muito contada. E você já ouviu? Não? Então vamos lá. Então, Jade, havia um menino chamado Davi. E Davi era um rapazinho muito bonito. A palavra de Deus conta essa história lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 17. Capítulo 67. Não, capítulo 17. E aí, gente, conta a história que esse menino... Era bagunceiro. Não, Era chato. não, Mal educado. não. Ai, meu Deus, a história conta que esse menino era um menino muito trabalhador. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Quê? É, um pastorzinho de ovelhas. Cuidava das ovelhas. Tá vendo, criança? É, tá vendo, Jade? E aí, Davi, ele era um menino muito abençoado, corajoso. E aí um dia o pai dele falou assim, tava lá tendo guerra, né, com o exército de Israel, o povo de Deus contra os filisteus, e o pai de Davi chamou ele, falou assim, Davi, vem aqui. E Davi foi. E aí ele falou assim, Davi, vai lá e leva esse alimento para os seus irmãos que estão na guerra, vê como eles estão e depois você vem me contar. Fofoqueiro? Não, calma. Era só para saber como que estavam os outros filhos, né? Ah, E aí, então Davi foi lá. Quando Davi chegou lá, Davi viu um gigante assim, mais ou menos 3 metros de altura, grandão. ai, que medo. Muito grande, muito alto. Credo. Aham. E era o inimigo do povo de Deus. Esse gigante já estava lá há muitos dias e ele ficava falando assim: Ah, se vocês quiserem, coloquem aqui um guerreiro para lutar comigo. Se eu perder, eu e o meu povo vamos ser escravos de vocês. Mas se vocês ganhar, vocês serão os nossos escravos. Uau, que legal. Que legal! Era um medo danado que o povo de Israel estava enfrentando naquele momento, um gigante naquela altura. Ninguém queria lutar com ele. E naquela época, o rei se chamava Saul. Urubu? Não, Saul. Ei, Jade. E o rei Saul falou assim, gente, quem for lutar com esse gigante e vencer, eu vou dar minha filha para se casar com ele. E vai ser o meu genro. E fez um monte de promessinhas lá, e promessonas também, né? E daí? E daí, nenhum homem quis. Tudo covarde. Pois é, Jade. Mas Davi apareceu. E Davi começou a ouvir aquilo. E ouviu aquele bando daquele povo, tudo com medo, né? Daquele gigante, o gigante falando aquilo. O Davi chegou lá e perguntou para os soldados, o que está acontecendo? Ixi, É, daí até o irmão de Davi ficou bravo com ele. Falou assim, o que você veio fazer aqui? Tá curioso, né? Mas Davi queria saber. Aí falaram para Davi. Davi falou, não, esse homem, ele tá pensando que ele é o quê, esse gigante? Eu vou lutar com ele, eu vou vencer, porque o Deus que eu sirvo vai me dar coragem, vai me dar força, e eu vou lá e eu vou vencer esse inimigo. Davi não vai não, Davi ele é muito grande, meninos. Não. Davi então chegou lá no rei e falou pro rei, apresentaram ele, falou assim, ó rei, tá aqui ó, esse menino aqui diz que quer lutar com um gigante. O rei olhou para ele e falou, filho, você não pode ir, você é apenas um menino, você é muito novo. Achou ele fraco, né? Ah, só pode.
E aí o rei falou assim, ó, então já que você quer ir, porque daí Davi falou assim, não, eu sou forte, eu sou corajoso. Ah, quando aparecem lá ursos, leões para comer lá as ovelhas do meu pai, eu luto e eu mato eles. Pois é. Aí Saul viu que o menino queria lutar, falou para ele assim, então vai lá, coloca essa roupa aí, essa armadura, já que você quer ir, vai lutar. Mas Davi não conseguiu andar com aquela armadura. Parecia um robô. Pois é. Aí Davi falou assim, não, com essa roupa eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Você também não? Não, tô falando de Davi. Ai, aí Davi tirou toda aquela armadura e foi pelado. Não! Colocou, foi com a roupa dele e passou no riacho e pegou 5 pedrinhas. Porque Davi tinha uma arma que era um estilingue. Estilingue? É assim, uma borracha assim com 2 pauzinhos que abre e solta a pedrinha. Meu Deus. Aham. Ele vai morrer. Ô, Davi, você é louco? Pega uma espada, rapaz. Não, Davi foi com aquelas pedrinhas e pegou aquele estilingue, né? Que tem até um outro nome na Bíblia. E aí, ele que chama... Ai, esqueci o nome agora daquilo. Ah, deixa pra lá. Tá bom. E aí, Davi pegou e falou assim, eu vou lá. E ele acreditou em quem? Nele. Claro que não. Ele acreditou que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Ah, bom. Deus é poderoso, né? É muito poderoso para ajudar a gente. Ele ajudou Davi. E aí, Davi foi lá, Jade, e foi caminhando. Quando o gigante viu Davi, o gigante falou assim, você vai lutar comigo? Você é um passa de um cachorro. Você tá pensando que eu sou o quê? Você, moleque, você tá achando que eu sou cachorro pra você vir com pedra, com paus? Ah, menino, você que deve ser um cachorro. Mais ou menos assim, acho que o gigante tava falando pra ele, né? Ah, eu vou te matar rapidinho. Davi olhou pra ele. E saiu correndo. Não, Davi olhou pra ele e falou assim, o quê? Você vem pra cima de mim, você pode falar o que você quiser, mas eu vou lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo eu entregarei a sua cabeça para um rei de Israel. Uhul! E aí, Davi começou a rodar aquele estilingue lá, né? Começou a rodar. E o gigante veio pra cima dele. E quando o gigante foi vindo, Davi soltou uma pedrinha. No que ele soltou uma pedrinha... Jade, vem aqui. Caí. O que aconteceu? Eu caí igual o gigante. Pois é, o gigante caiu. E aquela pedrinha lá fez o gigante morrer, porque no tombo Davi já subiu em cima dele, pegou uma espada e cortou a cabeça dele. Nossa, que linda história pra criança, né, tia? Ai, Jade, é que tá falando na palavra de Deus. Era o inimigo de Deus. E aí, Davi pegou aquela cabeça e o povo de Israel começou a gritar e os inimigos de Deus fugiram, porque viram que Deus era na vida daquele menino e na vida do povo de Deus, do povo de Israel, e venceram, né, o povo de Israel. Que legal! E aí, o que isso significa para nós hoje? Quantas vezes as crianças, até mesmo a gente que é grande, fica com medo de tantas coisas, né? Medo de doenças, medo de ladrão, medo de tanta coisa. Mas acontece que quando a gente deposita todos os nossos medos, tudo aquilo que a gente fica triste, angustiado, na presença do Senhor, em oração, confiando que Ele nos dá coragem para vencer, o que acontece, Jade? A gente vence igual a Davi. Gostei dessa história. Gostou dessa história? O que você vai falar para as crianças então? Crianças, não precisam ter medo. O Jesus é bom para ajudar nós. O Deus Todo-Poderoso. Muito bem. E agora então a gente vai orar. Orar pelas crianças que estão assistindo a gente. Olha lá. É mesmo? Então
Vamos orar? Você pode fazer essa oração? Então tá. Então vai. Pode fazer oração. Vou baixar a cabeça. Tá bom. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. E como o Senhor foi na vida de Davi, seja na minha vida e na vida de cada criança, para nós vencermos os medos. Em nome de Jesus, eu te amo. Amém. Amém. Que linda, Jade, que você é. Que você orou. Que você é uma menina muito abençoada. Tá bom, Jade. Chega de beijo. Chega, né? É que eu não posso beijar as crianças, eu tenho que beijar você. É verdade, né, Jade? A Jade pode me beijar, né? Agora, nesse tempo onde a gente não consegue sair de casa para se abraçar e beijar, pelo menos quem tá aqui pertinho de mim, como a Jade, que tá limpinha, que não tá dodói, a gente pode abraçar e beijar, né, Jade? Então tá bom. Crianças, essa é a história de hoje. Que Deus abençoe vocês e lembre-se, não tenha medo, mas faça uma oração quando você ficar com medo na escola, em casa, medo do escuro, qualquer medo que você tiver, peça para Deus e Ele vai te ajudar como ajudou a Davi, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.